Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro. Estamos chegando aí na finaleira de 2025. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho. Quer tomar um bom vinho? Venha a Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias por aqui, com o bloco Entendendo a Política. Hoje vamos falar de escolhas erradas. Vamos falar de escolhas sem ética. Em algumas das edições anteriores, abordamos aqui que o Partido União Brasil tinha quebrado os pratos com o governo Lula. Você lembra disso? E o Partido União Brasil tinha avisado a todos os seus componentes que tivessem ocupando cargos públicos que teriam que soltar a teta. E aquelas pessoas que tinham as boquinhas maiores, como ministro do Pai dos Pobres, teriam que deixar seus afazeres, seus cargos, ou seriam expulsos do partido. E o que aconteceu? O ministro Celso Sabino, o ministro de Turismo do governo Lula, achou que tinha as costas largas e não deixou o cargo. Então o que aconteceu? Ele foi expulso do União Brasil e ele escolheu ficar ao lado de Lulinha. Lula, né? Ao lado da boquinha de governo. Celso Sabino tinha sido votado como deputado federal, né? Ele foi eleito pelo Pará com 147 mil votos, não foi pouquinho, uma baita votação. Então ele decidiu deixar a Câmara para ser funcionário do Lula. Então ele decidiu ficar no cargo e disse, não vou sair, o Lula me deu um carguinho aqui, não vou sair. E o que aconteceu? Ele se deu mal, agora ele foi destituído pelo pai Lula. Bom, agora ele está sem partido e sem boquinha como ministro. E para engrossar ainda mais o caldo, olha só quem adentra em seu lugar. O ministro do Turismo agora é Gustavo Feliciano. Quem indicou o ministro Gustavo foi o líder do União Brasil. Mas como se União Brasil não queria que nenhum cargo fosse ocupado aí pelo partido aí? Sabe quem colocou o Gustavo Feliciano lá? Damião Feliciano, seu pai. E Lula, como um bom político, não quer perder o apoio do partido, né? Aceitou a indicação e porque estamos na porta de entrada de um ano eleitoral. E todo o apoio que vier nesse meio tempo é bem visto, é bem-vindo. Bom, quem foi efetivado como ministro mesmo, então, foi Gustavo Feliciano, o filho do deputado do chefe aí do União Brasil. Olha só que coincidência. Pois ele tem experiência nesse ramo, né? Ele foi secretário do Turismo da Paraíba. E por coincidência, na época que ele foi secretário, ele foi nomeado por quem? Quem? Pela sua mãe. Na realidade, ela era vice-governadora e estava interino. O governador foi dar umas voltas e ela ficou como governadora. E sobrou aquela brecha e ela nomeou o filhão para secretário do turismo, né? Então fica tudo em família. Eu não falei a vocês que política é bem complicado?
É. Bom, esse foi o bloco político de hoje. Agora vamos falar de esportes, que também está bem complicado. Pessoal, o Internacional há poucos minutos atrás divulgou no seu site o novo técnico para a temporada 2026. Ele é uruguaio, Paulo Pesolano, de 42 anos, né? O contrato fica vigente com Paulo até dezembro do ano que vem. Paulo conhece o futebol brasileiro, atuou no Cruzeiro, ele foi bem no Cruzeiro. Ele traz 5 auxiliares, sendo 3 auxiliares de campo, um preparador físico. Olha, preparador físico é um cargo fundamental para botar em forma a equipe. E um analista de desempenho. A direção colorada vai apresentar o novo técnico, acho que até o final de semana, né? É um treinador que o Abel Braga gostou. Ele foi avaliado em 2 outras ocasiões, mas não seguiram à frente os andamentos, né? Quando saiu Eduardo Cudê em 2024, botaram na mesa o nome do Paulo. Depois, quando saiu Roger Machado, também. Mas agora que eles acertaram com o técnico. É um amor à moda antiga, né, do Colorado. Tá, e da parte gremista aí, que já tem treinador definido, nesse final de semana, ele vem a Porto Alegre para conhecer as instalações tricolores e na segunda-feira será apresentado de forma nominal. Provavelmente ali pelas 13 horas. Ele mesmo que pediu para ser dessa forma, para ver primeiro como funciona a trajetória gremista, né? Para ver sua sala, para muita coisa, né? Para não deixar aí no dia 13 de janeiro, porque dia 13 de janeiro é quando será a reapresentação de todo mundo. Para não deixar para ele conhecer tudo no dia 13 de janeiro. Quando chegar dia 13, ele botar a galera para funcionar. Bom, o Grêmio está emprestando Christian Oliveira ao Bahia até o final de 2026. Com uma remuneraçãozinha aí de $400 mil. E depois haverá opção de compra até o fim do contrato, né? Ao fim do contrato, no final do ano que vem, se o Bahia se agradar aí, fica $4 milhões, né? Ele foi pago acho que $4,5 milhões. Isto já está acordado entre as equipes. Se o cara for bem lá, vai comprar. E se o cara for mal, volta pro Grêmio. Aí o Grêmio sai perdendo menos, né? Pois no início desse ano o Grêmio gastou muita grana com esse louco aí, né? Bom, não poderíamos encerrar o nosso bloco esportivo sem falar do jogo de ontem à tarde, né? Entre Flamengo e Paris Saint-Germain. O time brasileiro ficou como vice-campeão da Copa Intercontinental, após ser derrotado na decisão por pênaltis. No tempo normal, a partida terminou em 1-1 e com a igualdade de placar, a decisão então foi para as cobranças de pênalti, nas quais a equipe francesa levou a melhor e conquistou o título. A partida marcou o primeiro título do PSG na Copa Internacional, né? Veja então agora as penalidades, vou botar para vocês ver as penalidades que o Flamengo bateu contra o PSG. Dá uma olhada aí, ó. Esse é o goleiro do PSG. Veja aí que o jogador do Flamengo vai chutar e chuta nas mãos do goleiro, né? Que coisa, né? E não podemos tirar o mérito. Veja que os atletas do Flamengo foram muito mal nessas cobranças. Olha aí, ó. Chutou, o goleiro esperou vir, Pedro não conseguiu fazer esse gol. Que coisa, né? Pedro, um baita jogador, né? Um baita batedor de pênalti. O outro batedor de pênalti chutou no meio e não deu certo, né? Que coisa no meio, hein?
Aí outro jogador do Flamengo que bateu e não conseguiu reverter esse. E o Paris Saint-Germain aí, o capitão aí gremista, né, levantando a taça. Foram muito mal nessas cobranças, mas também não podemos tirar o mérito do goleiro da equipe francesa, que foi bem demais. Você vê de fora uma goleira, você vê que é muito grande. Mas quando aquele goleiro ficou na frente, eu vi o jogo de ontem e eu disse, essa goleira é menor que as outras. E não era, é porque o goleiro, ele se agigantou em cima dessa goleira, né? Bom, Natal Fitness é quem patrocina a gente no bloco esportivo. Dá uma olhadinha aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que dá aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias e eu dou a dica para vocês. Olha, dia 18, 19, 25, 7 dias faltam para o Natal. Você já comprou aquele presente para aquela pessoa especial? Não? Vá até a Natal Fitness, lá você acha muitos acessórios esportivos, camisetas, calção, meias, muita coisa legal para você presentear aquela pessoa e talvez incentivá-la, aquela pessoa sedentária, a fazer algum tipo de esporte, a caminhar, a correr, a jogar bola, né? Quem sabe, né? Então a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping La América. E se você não mora aqui em Bento Gonçalves, entre em contato pela natalfitness.com.br e lá você fala aí com a galera aí e o presentinho chega na sua casa. Mas tem que ser rápido, né? Falta 7 dias, né, meu? Bom, voltando à nossa pauta. Um homem de 31 anos que era foragido da Justiça do Pará foi preso na manhã de ontem aqui em Bento Gonçalves. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como um integrante de alta hierarquia da facção criminosa Comando Vermelho e era procurado por homicídio qualificado de um policial civil ocorrido em 2024, além de procurado por tráfico de drogas. Deixa eu ver aqui, eu tenho a imagem dele, dá uma olhada aí. A prisão foi realizada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves a partir de troca de informações entre as polícias civis do Rio Grande do Sul e do Pará. O suspeito foi localizado em uma residência aqui em Bento Gonçalves, no bairro Progresso, onde utilizava documentos falsos. Segundo a polícia, havia 2 mandatos de prisão em aberto contra esse homem, expedidos pela Justiça do Pará. Após a abordagem, ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos de recambiamento ao estado de origem. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que deu seguimento aos trâmites legais para a prisão. E também tem um caso que eu queria falar para vocês, que ontem em Farroupilha é a cidade vizinha aqui de Bento Gonçalves, um homem de 36 anos também foi preso. Esse foi preso por tráfico de drogas. A prisão do sujeito foi no início da tarde, por volta das 13 horas, no bairro Industrial. A prisão ocorreu durante o patrulhamento ostensivo de um local que, segundo a Brigada Militar, já é conhecido pela traficância. O pessoal trafica muito naquele bairro.
O indivíduo então foi abordado e no momento em que realizava a venda de drogas a um usuário. Com ele foram apreendidos, deixa eu botar aqui, ó, para você entender o que foi apreendido com ele. Olha a quantidade de drogas, 4.003 porções de crack, que totalizaram aproximadamente 1 quilo da droga, 360 porções de cocaína, além de R$277 em dinheiro, isso tudo trocado para dar troco aí aos usuários. O homem recebeu voz de prisão, é claro, né? Foi encaminhado para a realização de laudo e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia de Farroupilha. Conforme a Brigada Militar, o prejuízo estimado ao tráfico foi de aproximadamente R$58 mil. Vai ter a galera aí sem brilho esse final de semana. Vamos para um comercial, né? Comercial do nosso patrocinador, da Harmony, e a gente volta em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e também a Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, a tarde dessa terça-feira, até a gente não tinha falado aqui, né? Mas ela foi marcada por um espírito natalino aqui em Bento Gonçalves, em relação aos internados do Hospital Tacchini. Por vários personagens que andaram por lá, né, fizeram aparições na instituição. E como de costume, também houve a chegada do Papai Noel. Só que a chegada do Papai Noel foi em forma de rapel. Ele desceu o Hospital Tacchini e foi vendo aí o pessoal aí pelas janelas, né, do hospital. O pessoal que está internado, que não pode sair. E isso aí mostrou que o bom velhinho ainda está em boa forma. A atividade contou com a participação na realidade do Corpo de Bombeiros, né? Aqui de Bento Gonçalves, por meio do terceiro grupamento, da diretoria do hospital e da Associação Anjos Unidos. A gente sempre fala aqui da Associação Anjos Unidos que ajuda aí a galera que tem problema, dificuldade motora, né? É bem complicado. Então, a atividade ocorreu em 4 vias, com a participação do Papai Noel, a Mamãe Noel, o Capitão América, e o Batman também. O Batman também foi nos quartos aí. Após a descida, foram entregues presentes de Natal nas alas do Hospital Tacchini, uma ação aí que merece o nosso respeito, tá? Bom, deixa eu falar assim, vamos falar em 2 partes. Como o próximo assunto é bem extenso, vamos começar antes de irmos para a imagem de fundo. E é sobre os novos radares a serem instalados no Rio Grande do Sul. Você não sabia? Onde eles multarão os condutores que ultrapassarem as sinaleiras com um sinal vermelho. Sim, é um assunto bem complexo e por isso vamos usar 2 partes do jornal. Os equipamentos serão instalados, esses equipamentos, pelo menos aí que você está vendo, serão instalados em 2 cruzamentos perigosíssimos de Porto Alegre. Sim, a princípio somente na capital gaúcha. E depois eles serão instalados nos municípios com mais relevância de acidentes dessa natureza. Bom, eles entram em operação, sabe quando? Em janeiro. Pelo menos 2 unidades entram agora no início de janeiro. E os locais estão sendo estudados. Sim, vai pegar muita gente de surpresa.
Agora que você entendeu o princípio dessa conversa, vamos elevá-la a um nível um pouco mais alto. Que a imagem do fundo se refere à capital gaúcha, que receberá 2 Caetanos, como é popularmente conhecido, né, esses aparelhos Caetanos. Bom, é claro que existem critérios para passar o sinal vermelho. Não, nem todo mundo será multado. Sim, os aparelhos tirarão fotos de todos os veículos que ultrapassarem o sinal vermelho. E na questão aí de Porto Alegre, é a EPTC, que é responsável pelo trânsito na capital, que receberá as imagens do veículo que ultrapassou a sinaleira com o sinal vermelho. Ali vem algumas avaliações da EPTC. Pois se o motorista passar o sinal vermelho das 11 da noite até as 4h59 da manhã, até as 5 horas da manhã, quase 5 horas da manhã, sim, terá a foto registrada pela empresa responsável e eles levarão a foto até a EPTC, que avaliará as condições da infração e desconsiderará ou implementará a multa. Eles que vão decidir, tá? E quais são os critérios a serem seguidos? Deixa eu te falar. O primeiro é que se o motorista seguiu as normas de segurança, a multa não será levada adiante. A IPTC vai analisar e descartar ela. E se ele não seguiu as normas, sim, será multado. Então os critérios estabelecidos serão estes. O condutor deve reduzir a velocidade a menos de 30 quilômetros horários. Se o motorista não acatar essa norma, ou seja, passar o sinal vermelho em uma velocidade maior, aí sim vai levar multa. Se chegar a 31 quilômetros horários no vermelho, vai levar multa. Além disso, a prioridade será de qual veículo estiver na sinaleira verde, é claro, né? Bom, isso já é regra, nem precisava ser anunciado. Então, se o motorista ver o outro extremo da sinaleira e existir um automóvel lá e ele estiver com a sinaleira verde, a prioridade será sempre do outro motorista. Essa regra tem que ser respeitada. Sim, senão haverá multa, tá? Uma das mais importantes é, se caso exista sinaleira de pedestre nesse cruzamento e o sinal esteja aberto ao pedestre, aí sim, o motorista que ultrapassar o sinal vermelho será multado. Além disso, os veículos que ultrapassarem o sinal vermelho não poderão ultrapassar a velocidade de 30 km horários, como eu falei para vocês antes. Então, seguindo essas regrinhas básicas, o motorista poderá passar o sinal vermelho das 23 às 5 horas da manhã e que não seja enquadrado como multa se seguirem essas regrinhas, né? Lembrando que os equipamentos de multa entram em funcionamento no início de janeiro. Falta aí 12 dias, né? Falta aí 12 dias para o início de janeiro. Então vamos abrir o olho. Passar a sinaleira com sinal vermelho é considerado multa gravíssima e custará ao bolso do proprietário do automóvel R$ 243 e alguns centavos. E além disso, 7 pontitos na carteira, né, de motorista. É um assunto bem polêmico, mas deve ter a sua maior atenção, pois depois da aprovação do equipamento na capital gaúcha, ele entrará em vigor em outros municípios do estado. Você acha que aqui no Rio Grande do Sul você estará livre? Não. Quando ele for aprovado ali em Porto Alegre, que tirarem todas as teimas, ele vai ser implementado em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Tá, pessoal? Tá explicado, então? Esse foi o Jornal Últimas Notícias desse dia 18 de dezembro. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal!